Fala investidor, tudo bem? Aqui é o Bruno Catalá, que você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero revelar para você o que eu faço para identificar quando uma ação é boa para se investir ou não. E eu já vou até adiantar que eu faço isso utilizando a análise fundamentalista. E quando você sabe utilizar a análise fundamentalista, você consegue escapar de sugestões e indicações que são verdadeiras furadas e fica só com as ações de boa qualidade na sua carteira que vão te trazer muito lucro nos próximos anos. Então, se você gostou desse tema, já clica aqui no like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber as novidades em primeira mão. Agora eu vou revelar para vocês quais são os indicadores que eu gosto de analisar para identificar quando uma ação é boa para se investir ou não. Então eu vou começar pelos indicadores quantitativos, que na verdade são os números da empresa, né? Porque você tem análise qualitativa e quantitativa. Então a gente vai começar pela quantitativa. E o primeiro indicador que eu gosto de analisar é a receita bruta de uma empresa, que na verdade é tudo que aquela empresa gera de faturamento, tirando devolução, cancelamento, essas coisas. É o faturamento bruto da empresa. E é interessante que esse faturamento, que essa receita esteja crescendo ao longo dos anos. Porque você tem aquele negócio da inflação, que sempre vai aumentar o custo de tudo. Então é interessante a empresa sempre estar buscando esse crescimento ano após ano, né? E lógico, quanto mais receita bruta, maior o crescimento de uma empresa, mais saudável financeiramente tende a ser essa empresa. Então é bem simples aqui. E o segundo indicador que eu gosto de utilizar, que eu gosto de analisar, é o lucro líquido de uma empresa. Então tem a receita bruta, que tem que sempre estar crescendo, e no final dessa receita bruta, que você vai tirando todos os gastos, despesas que essa empresa teve aí para realizar as vendas, para se manter, e no final, na última linha, vai sobrar o lucro líquido, que é o que realmente sobra para o bolso do acionista, da gente, e é dali que vão sair os dividendos, que vão cair na conta corrente da sua corretora, que vão permitir que você tenha essa renda passiva. Então é importante que a empresa tenha lucro líquido. Se uma empresa não estiver gerando lucro líquido, então você nem deveria perder o seu tempo analisando essa empresa, porque é justamente o lucro líquido que vai, no fim das contas, mostrar se uma empresa boa é boa para se investir ou não. Lógico que você tem que fazer uma análise mais minuciosa, e a gente vai cobrir isso mais para frente. Mas eu quero deixar bem claro que uma empresa que tem valor é aquela que gera lucro líquido. Então é interessante que o lucro líquido esteja consistente ao longo dos anos, no histórico dessa empresa, tá? Porque você vai analisar os anos passados, pelo menos uns 8 anos aí, eu prefiro pelo menos 10, se possível, tá? E você vai ter que ver uma tendência de crescimento desse lucro líquido. Lógico que não dá para crescer todo ano, mas tem ano que vai subir, tem ano que vai cair um pouco, mas o ideal é que a tendência de longo prazo seja a de alta, porque isso quer dizer que a empresa está gerando cada vez mais valor, e quanto mais valor ela gera, maior tende a ser o preço da ação e maior tende a ser os dividendos que ela paga para você. E o terceiro indicador que eu gosto de utilizar é o ROI. O ROI ele vai medir a eficiência dessa empresa, tá? E o ROI é uma porcentagem. Para você chegar nesse número, você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido da empresa. Porque você vai estar medindo quanto de dinheiro que a empresa consegue fazer em relação ao patrimônio líquido da empresa, que no caso é o dinheiro dos acionistas. E para você chegar no patrimônio líquido, você simplesmente pega todos os ativos da empresa e diminui os passivos da empresa, tá? E os ativos da empresa, vou colocar de maneira bem simples aqui, os contadores que me perdoem, mas ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso da empresa, ou que pode virar dinheiro para a empresa, como por exemplo, contas a receber, os imóveis da empresa, os carros, o maquinário, o intangível que a empresa tem, diminuído pelos passivos. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do caixa da empresa, que seriam as contas a pagar, depreciação, tudo isso que desvaloriza as coisas que a empresa tem. Então quando você pega o ativo e diminui os passivos, o que sobra é o dinheiro que o acionista investiu. Então quando você divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido, você está medindo a eficiência, o retorno que a empresa está conseguindo ter em cima do patrimônio líquido, que é o dinheiro do acionista. E quanto maior, melhor. Mas só para você ter um número de referência, o ROI ele tem que ser maior que a taxa de juros atual da economia. Então, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic, né, a taxa de juros está em 4,5%. Então é desejável que o ROI das empresas que você for analisar estejam acima de 4,5%, porque isso mostra para você que a empresa está conseguindo ter um rendimento maior do dinheiro que você investiu nela. Porque se ela, por exemplo, tivesse um retorno de 4,5%, era mais fácil pegar esse dinheiro e colocar na renda fixa. Então isso vai medir a rentabilidade de uma empresa e
Por consequência, vai medir a eficiência dessa empresa. Isso é muito importante, que a empresa tenha lucro líquido e que seja eficiente na aplicação dos recursos do acionista para isso. E um outro indicador que eu gosto de analisar também é a margem de lucro, que é simplesmente pegar o lucro líquido e dividir pela receita bruta. E quanto maior essa margem, mais segura tende a ser essa empresa para se investir. E quanto mais apertada a margem, menor espaço para erros essa empresa tem. Então, quando você vai comparar as concorrentes, por exemplo, você chega lá, tem duas empresas super boas para se investir. Só que uma tem margem de, sei lá, 3% e a outra tem margem de 15%. Então, essa que tem uma margem maior, ela tem algum diferencial aí. Tem alguma coisa aí que faz ela conseguir ter uma margem muito maior e, por consequência, ter muito mais segurança no seu operacional. Então, quando você analisa a margem de lucro, você está, na verdade, analisando a segurança de se investir numa empresa ou não. Então, esses são indicadores que eu gosto de analisar quando você vai analisar o lucro de uma empresa. Agora, é importante que você analise também os números em relação à dívida de uma empresa, justamente para você fazer o que o Benjamin Graham chama de testes de segurança, para ver se a empresa está administrando bem suas dívidas, porque uma dívida pode facilmente quebrar, levar à falência uma empresa, como é o caso mais recente de OIBR. Então, para poder fazer essa análise da dívida de uma empresa, eu gosto de utilizar alguns indicadores como, por exemplo, a dívida bruta. Eu gosto de analisar a evolução da dívida bruta para ver se ela está crescendo ou está diminuindo, mas você tem que analisar essa dívida bruta em relação aos recursos que a empresa tem para pagar essa dívida. Então, o que você pode fazer, o que eu gosto, é utilizar a dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido, porque você vai saber qual que é o tamanho da dívida bruta em relação ao dinheiro, ao capital próprio da empresa. E lógico que quanto menor esse número, melhor. Só que assim, não dá para a gente ter uma referência, tá? Por exemplo, se der 1, né, se você dividir a dívida bruta pelo patrimônio líquido e der 1, quer dizer que a dívida bruta é do mesmo tamanho que o patrimônio líquido, o que chega a ser seguro. Mas isso é relativo. Quando você chega num número, por exemplo, que está acima de 1, às vezes você pode pensar, nossa, então essa dívida está muito grande. Só que essa análise está um pouco equivocada. Você tem que pegar o histórico da empresa para ver qual que é o tamanho de dívida que essa empresa está acostumada a trabalhar. Então, se por exemplo a empresa está acostumada a trabalhar endividada, com um índice de dívida bruta sobre patrimônio líquido acima de 1 e ela consegue ter lucro mesmo assim, então tá ok. Você só tem que analisar se esse número está subindo muito ou não, porque se estiver subindo muito, você tem que avaliar o que está acontecendo. E o outro indicador que eu gosto de analisar é a dívida líquida, que é simplesmente você pegar a dívida bruta e diminuir, subtrair do dinheiro que a empresa tem em caixa. E esse dinheiro em caixa é o dinheiro que realmente a empresa tem lá guardado no caixa, seria o dinheiro que você tem que você guarda no colchão, mais o dinheiro que está investido em investimentos de resgate rápido. Então, toda empresa que se preze tem que ter um caixa aí para ser utilizado, porque a empresa que não tiver caixa é muito fácil ela quebrar. Então, passado esses testes de segurança, agora eu também gosto de analisar o fluxo de caixa da empresa, porque o fluxo de caixa da empresa mede o quanto de dinheiro que efetivamente entrou no caixa da empresa naquele período. É diferente do lucro líquido, porque o lucro líquido, por exemplo, vamos supor aí que a empresa fez uma venda de R$1 milhão de alguma coisa, de qualquer coisa. Só que o que acontece? O cliente falou assim, eu não vou pagar R$1 milhão agora, logo de cara, eu vou dividir em 10 vezes aí, 10 de 100 mil. Beleza? Beleza. Então no lucro líquido lá na receita bruta vai entrar como 1 milhão de faturamento. Só que o que entrou realmente no caixa naquele mês foram 100 mil. Então o fluxo de caixa vai medir isso, efetivamente o que entrou no caixa da empresa. Então assim, tem que entrar o suficiente, não adianta nada fazer uma venda de 1 milhão se aqueles 100 mil que entram não são o suficiente para pagar as contas da empresa. Então existem alguns fluxos de caixa que eu acho interessante analisar, que são o fluxo de caixa operacional, que mede o quanto de dinheiro efetivamente entrou no caixa, que teve origem nas operações da empresa, o fluxo de caixa de investimentos, que mede o quanto de dinheiro que saiu ou entrou na empresa em relação a investimentos. Então, se a empresa gastou dinheiro para investir, para manter o seu negócio sustentável, vai aparecer que saiu aqui no fluxo de caixa de investimento. Do mesmo jeito que se ela fizer um resgate de investimento que ela tinha em Tesouro Direto, por exemplo, vai aparecer como entrada no fluxo de caixa de investimentos. E tem também o fluxo de caixa de financiamento, que mede o quanto de dinheiro que saiu do caixa para pagar os financiamentos, para pagamento de juros, e também vai medir quando a empresa faz empréstimo, que aí entra
dentro da conta da empresa no fluxo de caixa de financiamento. Então, quando você soma o fluxo de caixa operacional, que é o FCO, com o FCI, que é de investimento, mais o FCF, você vai ter o fluxo de caixa total, que pode ser positivo no período ou um negativo. Se for negativo, quer dizer que mais saiu do que entrou. E tem também um indicador também que o pessoal gosta de utilizar muito, que é o fluxo de caixa livre, que vai medir a saúde financeira da empresa após os investimentos. Então, o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos. Então, por exemplo, se no FCO, no operacional, entrou 100 mil e nesse período a empresa investiu 50 mil, então o fluxo de caixa livre vai ser 100 menos 50 mil, né, porque é mais, o FC vai estar menos 50 mil, e vai dar um fluxo de caixa livre em 50 mil. E isso vai acabar medindo a saúde financeira da empresa. Então esses são os principais indicadores que eu utilizo na análise fundamentalista quantitativa. Agora é importante também falar aqui rapidamente da análise qualitativa de uma empresa, que é onde você vai analisar os aspectos mais vamos colocar subjetivos de uma empresa, como por exemplo o market share dessa empresa, porque quanto maior o market share, em tese, mais forte é essa empresa dentro do seu segmento, dentro do seu setor de atuação. E é interessante que você fique com as empresas líderes de mercado, porque as líderes vão ter menos chances de quebrar e mais chances de crescer no futuro, no longo prazo. E outra coisa que é importante você analisar é o setor que a empresa atua, ver se esse setor tem uma tendência de crescimento, ver se é um setor perene, né? Ou seja, o setor perene é aquele, por exemplo, vamos colocar de utilidade pública, aquele de saneamento básico, de água, por exemplo. A água todo mundo vai precisar, então é um setor perene. Você tem bancos também é um setor perene, todo mundo sempre vai precisar de bancos. Energia elétrica também, outro setor perene. Então assim, tem os setores perenes, os setores cíclicos, e é interessante você saber qual setor que a empresa atua, para você saber se é um setor que tem perspectivas de crescimento no longo prazo. Então esses são os indicadores fundamentalistas quantitativos e qualitativos que eu utilizo e que eu quis compartilhar com você, para que você possa escolher boas ações para se investir e nunca mais ser enganado com uma indicação que são verdadeiras porcarias. Agora, uma vez que você sabe analisar quando uma ação tem bons fundamentos, ou seja, quando você sabe que aquela empresa é de boa qualidade e que provavelmente ela vai continuar crescendo no longo prazo, é importante também que você saiba analisar se o preço da ação dessa empresa está caro, justo ou barato. Porque do mesmo jeito que você pode pagar barato por uma ação, você pode pagar caro. E se você pagar muito caro, você vai ter prejuízo com uma ação de uma boa empresa. Daí você jogou no lixo toda análise fundamentalista, todo estudo que você fez de uma empresa. Então é importante também que associado a uma boa análise fundamentalista, você saiba analisar os preços. Só que o problema que eu vejo é que a maioria das pessoas ensina os métodos que os profissionais utilizam, que os economistas utilizam, quem fez MBA utiliza, que seriam o tal do valuation, o método de fluxo de caixa descontado e até mesmo os múltiplos descontados. E tudo bem se você quiser usar isso, não tem problema, isso funciona. O problema é que para você colocar em prática todos esses métodos mais, digamos, tradicionais, você vai ter muito trabalho. Porque como é que funciona? Basicamente eles pegam a taxa de crescimento do fluxo de caixa livre de uma empresa, vamos supor, nos últimos 5 anos, então eles pegam uma empresa e falam, a taxa de crescimento do fluxo de caixa livre foi de 3% ao ano. Então eles pegam e falam, se nos próximos 5 anos a empresa continuar crescendo 3% ao ano, então a ação vai valer 100 reais. Então se hoje a ação está valendo 80 reais, então vale a pena comprar agora porque tem espaço para crescer. Só que qual que é o problema dessa análise? Além de ser trabalhosa, ela não garante resultados. Porque se no ano seguinte a empresa de repente não crescer 3%, crescer menos, isso muda todo o cálculo de preço justo de uma ação. Uma alteração de 2% que dá entre um ano e outro pode alterar em mais de 10% o valor justo da ação. Então às vezes o preço justo da ação era 100 com esse cálculo, e se te der alguma dor de barriga na empresa e acontecer alguma coisa de errado, esse preço justo pode cair para 80%. Entendeu? E se você pagou 80 e o preço justo virou 80, então você acabou com a sua margem de rentabilidade aí. Então assim, nenhum método de análise, lógico, vai garantir resultados na bolsa, né? Só que assim, entre um método não garantido que dá trabalho e um método não garantido que dá menos trabalho, é mais inteligente você ficar com aquele método que te dá menos trabalho, que te toma menos tempo, que é mais fácil para você colocar em prática. Que é justamente o que eu tenho feito desde 2008,
através da análise técnica, que eu sei que muita gente torce o nariz, tem muitos fundamentalistas que falam mal, que falam análise técnica é especulação, mas quando você consegue combinar análise técnica com análise fundamentalista, você consegue ter uma visão muito melhor do preço da ação de uma maneira muito mais sata e que dá certo apesar de não ser garantido. Só que não dá para ficar falando de análise técnica nesse vídeo, porque senão ficaria longo demais. E é por isso que eu escrevi o e-book grátis e criei também um mini curso gratuito que eu envio por e-mail para todo mundo que se inscreve no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre como utilizar esse método que eu tenho utilizado desde 2008 e que me toma no máximo 30 minutos de dedicação por semana, é só clicar no link aqui abaixo. E prova disso, de que esse método funciona, são os resultados que eu tenho conquistado. Só para você ter uma ideia, teve uma compra que eu fiz que me gerou uma rentabilidade de 162,43% em apenas 12 meses, utilizando a análise fundamentalista, esses indicadores que eu te falei aqui nesse vídeo, mais a análise técnica do jeito que eu gosto de utilizar, com os indicadores que eu criei para utilizar de uma maneira muito mais eficiente e que dê uma noção de preço de ação, para você conseguir pagar o preço barato, no máximo um preço justo, e evitar de pagar preços caros, porque quando você paga caro, sua margem de lucro vai pro saco, né? Então, se você quiser saber mais a respeito de como você pode aplicar isso nos seus investimentos, é só clicar no link aqui abaixo, fazer o download do e-book grátis e também participar desse mini curso gratuito que eu envio por e-mail. Beleza? Então esse era o meu recado para hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber as novidades em primeira mão. E se você tiver algum comentário, sugestão, críticas, é só deixar nos comentários aqui abaixo também. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.